Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Iniciando uma semana de live. E eu vou estar falando um pouquinho para você sobre o nosso tema hoje, né? Como mudar a mentalidade praticando atividades físicas. Isso mesmo. Depois de muito sucesso, né? No canal do YouTube, com mais de 1 milhão de visualizações sobre os chás, né? Que, como eu já sempre falo, o chá é a porta de entrada para o emagrecimento. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as atividades físicas, porque, como eu já falei, o chá é só uma porta de entrada. A gente tem que ter uma reeducação alimentar e temos que ter também uma prática de atividade física. Então, para falar um pouquinho aí como mudar a mentalidade para praticar atividades físicas, que eu sei que é o desafio de muitas pessoas, eu vou chamar o Celso, um grande amigo, coach também de vida, coach de saúde, personal. Então, ele vai falar pra gente como mudar essa mentalidade. Vou chamar ele aqui. Olá, boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Muito frio aí? Que tá um frio? Muito frio, ó. Eu sou friorenta, então já tô bem agasalhada. E aí? Tudo certo, já meti a blusa aqui, já deu uma esquentada já. Então, tava falando um pouquinho antes de você entrar pro pessoal, né? Porque muitas pessoas têm essa dificuldade do emagrecimento, porque tem que ter uma mentalidade de uma reeducação alimentar, tem que ter uma mentalidade para praticar atividade física, né? Porque mesmo que as pessoas acabem tomando chá, como eu já falei, o chá é a porta de entrada, mas a pessoa ela tem que ter uma reeducação alimentar, ela tem que, né, praticar atividade física. E essa é a questão, como as pessoas vão mudar essa mentalidade, né? Como que você trabalha, você como coach de vida, de saúde, como que você trabalha? Então, tá bom. Eu trabalho muito especificamente em cima do objetivo da pessoa, do aluno, né, do cliente. Então, sempre que eu vou atender alguém, primeira coisa que eu pergunto, qual que é o seu objetivo? E as pessoas vêm, né, muitas vezes, a maioria, com a questão da estética, né? Não, quero emagrecer, ou se a mulher quer ter maior definição, perder a barriga e tudo mais, por aí vai, né? E, e às vezes não é tão simples assim, precisa de todo um processo, né? Onde a pessoa tem que ter a prática ali e ter um foco e a persistência. E se a pessoa não tem uma prática contínua e a evolução, né, no treino em si, ela não consegue, né, chegar no objetivo dela e vai ter maiores dificuldades. Aí você colocou, né, a questão dos chás aí e tudo mais, né, que entra dentro já com uma dieta, então a questão aí nutricional tem que andar de mão dada aí com a atividade física. Não tem como estar separado os dois, né, quando a gente fala da questão de objetivo. Legal. E isso atende muito essa questão do coach, né, Celso? Porque qual é o objetivo da onde ela quer chegar, né? Então tem essa questão também do objetivo, né? Para ter esse processo e você tá auxiliando ela nesse processo. Exatamente. E aí onde entra a primeira coisa, né, o desejo. Então a pessoa chega para a gente, né, para nós professores, né, falar aqui no caso como personal e professor de educação física,
Nem me apresentei, né, pessoal? Tem um pessoal que nem me conhece, talvez. Se me apresentar primeiro, a gente já continua o papo aqui. Então, meu nome é Celso, a Lê falou um pouquinho aqui, né? De eu ser personal, também trabalhar como coach. Dentro de academia, especificamente, eu fiquei 13 anos dentro da sala de musculação, né? Trabalhando especificamente com a musculação e como personal trainer. E depois eu fui para a área de coordenação, saí um pouquinho da sala de musculação, mas continuei atendendo alguns clientes, né? Como personal. Então, quando a gente fala sobre a questão do desejo, a pessoa tem que querer. Às vezes ela só quer chegar no objetivo, mas ela esquece que existe um processo até chegar lá. Então, quando a gente fala de mentalidade, é isso. E a pessoa ter o desejo, né, de alcançar o seu objetivo, mas ela tem que ter a consciência que ela tem que passar por um processo. Quando a pessoa não tem essa consciência que ela precisa passar por um processo, ela acaba se frustrando, né? E tem uma dificuldade imensa de chegar, de alcançar o objetivo. Porque se ela não respeita o processo e o tempo dela, ela vai se frustrar. Onde as pessoas acabam buscando atalhos, né? E eu tenho muito hoje, né, esse conhecimento de que existe alguns princípios que é para tudo na vida. Seja para a questão física, seja para a questão mental, seja para a questão financeira, o princípio é o mesmo. Inicia com a questão do desejo. Então, quando a pessoa chega para mim, Celso, preciso emagrecer, eu preciso... Aí é onde eu falo a primeira pergunta, qual é o seu objetivo? Não, meu objetivo é esse. Daí eu já dou uma especificada. Mas você busca a saúde ou somente a estética? Porque existe uma diferença, né? Quando a pessoa busca somente a estética, e aí a gente começa a trabalhar ali do limite da pessoa para cima. E aí é onde vem a questão de lesões e tudo mais, que acaba tendo um risco maior de lesão. E quando a gente fala de saúde, o limite que só vai até aqui, até o limite da pessoa, né? E daí para baixo. Aí é onde vai trabalhar vários aspectos, né, da atividade física, trabalhando em cima aí dos pilares da saúde da pessoa. Exatamente, e o quanto é importante, né, as pessoas terem realmente um personal, ou até mesmo um coach, para dar esse acompanhamento, né? Porque, igual você falou, a pessoa tem que ter o desejo e ela não pode parar no meio do caminho. Às vezes ela precisa ali de um personal, de um coach, para estar com ela lá naquele processo e para que ela não perca esse desejo, né? Porque, como você mesmo falou, é bem complicado, né, a pessoa perder esse desejo, parar no meio do caminho. Então, por isso que é importante, é fundamental um personal, um coach na vida dessa pessoa. Com certeza. Às vezes a pessoa vê a palavra personal, já fala, nossa, mas é muito caro, quem sou eu para ter um personal? Ou mesmo um coach, que agora aqui no Brasil tá começando a ficar mais em evidência e tal, né? Mas quando a gente para pensar o custo que você tem, às vezes com remédios, com outras formas, passando por clínicas de estética para alcançar o objetivo, por dietas, às vezes, malucas que o pessoal acaba pegando na internet. Então, o custo que você vai ter com todas essas coisas, você consegue, de repente, ter um acompanhamento de um profissional, né, no personal, no caso, e alcançar o seu objetivo com uma maior qualidade. Então, tem todo um acompanhamento, né, desde o início, né, uma coisa bem individualizada, e aí você acaba evitando lesões e chega no seu objetivo com uma maior qualidade. Então, o valor que você paga, né, na questão ou do coach ou do personal trainer, é um investimento em você mesmo. Então, as pessoas às vezes não têm essa mentalidade desse investimento em si próprio. Então, se a pessoa de repente vai ali, conversa com um professor, né, particular, e faz ali o seu orçamento e define o seu objetivo, você consegue alcançar o seu objetivo, às vezes, de forma mais rápida, porque quando você vai para uma academia ali sozinho, muitas vezes é o que a maior reclamação que chega, né, pra gente. Ah, professor, estava na academia e meu treino está mais de 5 meses lá fazendo o mesmo treino, né? Daí eu já posso, né, careca aqui, né?
Mas e eu falo, precisa mudar. Então, assim, sozinho, a gente acaba não sabendo quando que eu tenho que mudar o meu treino, porque músculo ele se desenvolve através de estímulos. Então, nosso corpo se adapta rápido muitas vezes, né? Então, isso vai de pessoa para pessoa. Então, quando você pega um treino na internet, primeiro que aquele treino nem, às vezes, é para o seu perfil. Aquele treino foi criado ou pela própria pessoa que fez e praticou ele e se adaptou com ele, teve resultado, mas não foi feito para você. Então, às vezes, você pode até se machucar e não ter o resultado esperado que você esperava, né? Então, eu costumo, às vezes, como a gente vai, principalmente no início, né, quando a pessoa chega para treinar, o treino às vezes muda em menos de um mês. Por quê? Às vezes a pessoa está fazendo, já tem um histórico de treino, tem vários aspectos, né? Então, às vezes a pessoa já tem um histórico de treino, então em menos de um mês eu vejo que tal exercício tá fácil para a pessoa, se adaptou muito bem com aquilo, e de repente a gente já consegue mudar para um exercício um pouquinho mais evoluído, vamos colocar assim, né? Que vai trazer um estímulo a mais para aquela pessoa, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões. Então, às vezes vale a pena você ter um professor, né, um personal, porque vai te direcionar e traçar um caminho mais rápido, não mais rápido, né? Mas um caminho de qualidade, né, para o seu treinamento. Exatamente, como se diz, né? O estímulo certo na frequência certa, né? Porque se você mantém só uma frequência daquele exercício, o seu corpo acostuma, como você já falou, você mesmo falou, né? Então, por isso que é importante sempre estar avançando, né? E eu, quando eu faço Pilates, realmente eu percebo, né? Vai avançando, e a gente vê que o músculo vai estar se fortalecendo. Então, o acompanhamento de um personal é extremamente importante, né? E para quem não sabe, né? Vou falar um pouquinho. O Celso foi meu coach, né? Como eu também sou. Eu tive muitos ganhos por alguns processos dentro do curso. Eu tive muitos ganhos na minha vida com ele, então gratidão por ele ter sido meu coach, porque, olha, foi muito, muito bom. Então eu acho assim, todas as pessoas realmente têm que ter um coach, porque seja para tratar qualquer área aí da sua vida, né? Que a gente vai analisar quais são as áreas da vida que a pessoa, né, precisa mudar. E aí vai analisar onde ela tá, para onde que ela quer chegar, né? No objetivo que ela quer alcançar. E é muito bom mesmo. Então eu acho que certeza que todas as pessoas precisam realmente de um profissional aí para atender a sua expectativa, né? Seus objetivos, né, Celso? E o Celso também aí é coach de vida e saúde. Sim, esse curso para mim só veio agregar, né? Eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, né? A gente como professor, o pessoal costuma falar, você também é professora, né, Lê? E o pessoal É, costuma falar que a gente é psicólogo também, né? Mas não no sentido, né, de passar as coisas para as pessoas, direcionar, não, como psicólogo profissional. Mas pelo fato de a gente ouvir as pessoas, né? Então a gente ouve muitas histórias, né? Das pessoas, tem o ouvido, né? Dá ouvido ali, o ombro ali, amigo, para conversar. E agora com essa ferramenta, né, que a gente adquiriu do coach, a gente consegue direcionar um pouquinho mais a conversa e, de repente, auxiliar as pessoas a descobrirem, né, novos caminhos. Então, eu consegui conciliar a atividade física dessa própria questão da mentalidade, né? Então, muitas pessoas têm esse bloqueio da atividade física e acabam vislumbrando assim, falar, vou para academia, principalmente as mulheres, né? Vou ficar forte, né? Então, por que ela tem essa visão? Porque sempre ouviram desde cedo a academia, musculação é para quem quer ficar musculoso e tudo mais, né? Então, mesmo antes de fazer o curso de coach, eu sempre conseguia convencê-las a aumentar as cargas, né?
Porque elas têm medo, né? Então, principalmente as mulheres têm medo, às vezes, de aumentar a carga e ficar musculosa, ficar forte. Então, sempre conseguia conversar, direcionar e mostrar os porquês das coisas e falar, meu, você não vai ficar forte, fica tranquilo, você não vai ficar musculosa, né? As pessoas olham as revistas, vê aquele pessoal todo bombado e tal, né? Então, você não vai ficar. Então, as pessoas, principalmente as mulheres, elas não têm noção da força que elas têm. Então, às vezes, desde sempre ouvindo da fragilidade feminina e tudo mais, então fica enraizado, né, na cabeça das pessoas que não tem força. E pelo contrário, quando a gente vai conseguindo trabalhar essa questão que sim, você pode, você tem força para aumentar a sua carga, e aí onde até o resultado começa a aparecer uma maior rapidez. Lembro de uma vez uma senhora próximo de 60 anos, eu entrei numa academia para dar aula e eu sempre via ela treinando e sempre com a mesma carga, sempre com a mesma carga. No exemplo, o leg press, né? Fazendo o leg press. E aí eu falei, não é possível, né? E aí eu fui conversar com ela, oi, tudo bem? E aí a questão do objetivo, né? Qual que é o seu objetivo, né, na academia? Não, é tônus muscular e tudo mais e tal. Eu falei, acho que está na hora da senhora aumentar essa carga aí. Não, não posso, não vou ficar forte, não sei o que, não aguento mais que isso. Daí eu fiz uma proposta para ela. Falei assim, vamos fazer o seguinte, você me dá 3 meses, eu vou acompanhar você, eu vou ficar sempre aqui próximo de você quando você vier fazer os exercícios, e aí a gente vai aumentar a carga aos poucos. E a senhora não vai ficar forte. Se ficar musculosa, a senhora pode brigar comigo, tá bom? Não, tudo bem. E ela me deu esse voto de confiança. E nos 3 meses que ela me deu esse voto de confiança, que a gente foi aumentando a carga, ela dobrou o peso, né, do que ela costumava pegar, e aí depois ela veio me agradecer. Falou, nossa, Celso, em 3 meses eu tive um resultado que eu não tive em anos fazendo academia. Então, é onde que a gente consegue, né, fazer a pessoa pensar diferente, né, principalmente as mulheres que têm esse medo de pegar peso. Então, elas podem, né, então o tchauzinho lá, né, o músculo tchauzinho. Como é que você vai ganhar um tônus muscular se você está fazendo o mesmo exercício, né, com a mesma carga durante anos? Fica meio difícil. Então, a gente precisa mudar esse estímulo, às vezes mudar um pouquinho de exercício também, para que você possa ter o seu resultado. E para você ver, né, que vem as crenças, né, enraizadas. Ah, eu não vou porque eu não quero ficar forte. Olha a crença forte na pessoa, sendo que ela é só ela fala assim, não quero ficar forte, tá? Mas mas você tem que ficar com o músculo forte, né? Não ficar forte, bombado. Olha a crença, né? Que forte na cabeça da pessoa é o bombado e não o músculo fortalecido, que, né? Aquele tchauzinho. Não ficar ali, né? E outra, as coxas, ficar com uma coxa, né, grossa, não bombadas, né? Mas é que as pessoas acham que forte elas associam com, tipo, bombadas, né? E que não, é fortalecido, né? E olha só as crenças aí, mais uma vez o coach, né? Entrando nas crenças. Que é crença, né? É a verdade, né? Não tem nada a ver com a religião, é sim o que aquela pessoa ela acha que é uma verdade para ela, que tem a ver com coisas que ela ouviu desde a infância, né? Então, se foi falando para ela, ai, eu não quero ficar forte, ai, olha essa pessoa da revista aí bombada, né? Então, aquilo ali para ela se ela fazer atividade física, ela vai ficar o quê? Muito forte na cabeça dela, sendo que não, é só ela falar pro personal como que ela quer ficar, que ela não vai ficar igual a mulher da revista ali, né? Mas ela vai ficar com os músculos fortalecidos, as coxas definidas, né? Exato. E aí, hoje em dia, tem uma variedade imensa, né, de atividade física que você pode fazer. Às vezes a pessoa não quer, não gosta de academia ali e tal, aquele ambiente da academia e fazer os exercícios naquelas máquinas. Mas hoje existe uma variedade imensa, né, do que você pode fazer. Hoje tem a questão do CrossFit, tem a questão do funcional, o próprio Pilates, e então aí você consegue ter um equilíbrio, né, dessas atividades, onde você consegue ter maior qualidade física, né, de saúde. Essa semana mesmo, conversando com
com um rapaz aqui perto de casa, e ele falando que o pessoal até são halterofilistas, levantadores de peso, estão fazendo pilates agora. Daí eu falei, nossa, que legal, né? Por quê? Estão tendo a consciência da importância de ter uma flexibilidade, porque consegue ter uma qualidade muscular melhor. Até a questão das lesões que a gente acaba tendo quando a gente acaba levantando peso acima do nosso limite, né? E quem, dependendo do objetivo que a pessoa tá, ela precisa, né, fazer isso, né? E aí existe essa proteção articular que a gente precisa fazer através de exercícios que envolvem a flexibilidade. Então, o Pilates acaba fortalecendo as musculaturas mais internas, né? E até para mim mesmo, foi uma novidade. Eu tinha uma crença limitante que a musculação era a melhor atividade do mundo, né? E até hoje eu indico a musculação para tudo. E eu não acreditava que uma atividade poderia dar um efeito você fazendo de 2 vezes na semana ou uma vez na semana. Eu não acreditava nisso. Até que acho que foi esse ano, foi no começo do ano, eu estava travado da coluna e aí eu lembrei que eu tinha uma professora de pilates em casa, né? E aí eu tentei, tomei os remédios, fiz os meus alongamentos, né, normal. E aí, nada deu certo e a coluna travada. Eu falei, amor, eu vou te dar e é minha esposa, tá, gente? A professora de Pilates. Eu falei, amor, eu vou te dar um voto de confiança, hein? Vamos ver se o Pilates funciona mesmo. Gente, no primeiro dia que eu fiz, né, a prática com ela, a dor já sumiu. E na segunda vez fiz mais uma aula na semana e dali para cá não tive mais dor. Então eu falei, caramba, não é que o negócio funciona mesmo, né? Então hoje as pessoas estão aderindo, né, ao Pilates aí, porque é uma forma de você eliminar essas dores, né, essas inflamações que a gente tem. Lógico, dependendo da inflamação for crônica, existe todo um tratamento, né, que se deve fazer, mas o Pilates ajuda demais. Exatamente, eu sou muito assim, fã do Pilates, né? Eu amo. E não só como essa questão das dores que você falou, né? Que é maravilhoso, porque eu tenho desgaste no joelho e o Pilates me ajuda muito. E tem essa questão também de fortalecer a musculatura. Muitas pessoas acham que o Pilates é só alongamento. Não, ele também ajuda a fortalecer, porque com o Pilates eu ganhei aumento de coxa e de bumbum. Então, tem os exercícios focado nisso, sim, que aumenta. Então, o Pilates, ele ajuda, sim, é, modelar o corpo, né? Modelar o corpo. E assim, lógico que ajuda também nessa questão da dor, tudo, mas tem essa, porque foi o que eu senti no meu corpo. Então, eu amo Pilates por conta disso. E eu acredito, assim, que as pessoas têm que buscar atividade física que mais dá prazer para ela, né? Ah, ela gosta de fazer academia, ela gosta de um personal, ela gosta de pilates, então gosta de crossfit, então ela tem que ir naquilo que ela gosta de fazer, mas não deixar de fazer atividade física, que é fundamental para o nosso corpo, assim como a gente tem que cuidar da nossa mente, né? E da alimentação também. Eu acho que é a trindade, né? A mente, corpo, né? E a alimentação também, né? O que você consome, né? Porque o nosso corpo é a máquina, então se você não alimentar bem, também tem essa questão. Então eu acho que essa certeza, né, que as pessoas têm que ter de buscar cuidar da alimentação, cuidar da mentalidade e também do corpo. Sim. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas que têm o objetivo de saúde, né? Eu sou muito voltado para a saúde. Então, assim, as pessoas são muito vidradas ali naquele corpo perfeito, né? Acaba sendo uma consequência. A pessoa consegue fazer a atividade dela, ter esse equilíbrio de atividade, né? Questão até da própria meditação. Eu ainda não sou totalmente adepto da meditação, mas é ótimo, né? Então, às vezes, você inicia o seu dia, né, com a meditação, ou mesmo fazendo uma prática de Pilates, uma atividade mais tranquila, e mesclar na semana com outras atividades, né, mais específicas para o seu objetivo.
Então, quando a pessoa vem buscar o auxílio de um personal, por exemplo, eu gosto de trabalhar assim. Tem pessoas, personagens que gostam de trabalhar mais com o pessoal do fitness mesmo, né? E que é o foco no corpo perfeito. Eu já não. Eu prefiro trabalhar com pessoas que buscam a saúde. Então, quando a pessoa vem me procurar, eu já pergunto, para que você quer, né? Buscar essa atividade. Então, já teve pessoas, por exemplo, que eram pilotos, por exemplo, de kart, por exemplo. Então, a gente já leva o treino direcionado para melhorar a performance dele dentro daquilo. Teve outras pessoas que eram ciclistas. Eu ando de bike e tal. Tem pessoas que até competiam. Já teve uma menina que era patinadora. Então, assim, a gente direciona o treino especificamente para aquela pessoa. Coisa que às vezes você vai fazer um treino normal dentro de uma academia, às vezes acaba sendo uma coisa bem geral e não foca dentro do seu objetivo. Então, quando a gente vai fazer um treino personalizado, a gente consegue direcionar especificamente para o objetivo da pessoa, né? E hoje, com essa abrangência, né, que a gente tem de atividades, a gente consegue já englobar e colocar mais qualidade dentro do treino. Então, a questão até de mobilidade. Hoje, essa palavra está até na moda, né? Mobilidade articular. Então, anos atrás, quando eu estava lá na academia, eu nem tinha noção do que era isso, né? Mas são exercícios tão simples que fazem uma diferença imensa, né, no seu corpo, né? Alguém colocou aqui qual dor, o Bruno, né? Qual dor, né? E então, às vezes as pessoas chegam para a gente com alguns tipos de... Olha o Vini aí. Vini também é um dos que faz assessoria comigo. Fala, Vini. E eu mesmo, vou dar meu exemplo. Né? Eu virei o ano aí com cheio de dor. A pandemia fez a gente parar. Eu também sou filho de Deus também, tenho as minhas limitações. Eu dei uma parada com a atividade física no passado, 2020. E aí pronto, as dores vieram. E aí teve a parte da coluna, consegui tratar aí, melhorar com o Pilates, mas só que eu tinha um problema no quadril. E essa dor do quadril já me acompanhava há anos, né? Então não conseguia mais correr, por exemplo. Às vezes, mal uma caminhadinha mais longa, eu chegava em casa já com dor e mancando. E eu já tinha desistido, né? Falar, nunca mais vou conseguir correr. E onde um primo meu, recém-formado, ele dá aula de Muay Thai, Felipe, ele falou, ele veio até dar aula aqui para minha família, a gente contratou ele aqui final de semana, fez atividade em família, a gente foi fazer Muay Thai, foi bem bacana. E aí ele trouxe essa questão da mobilidade, e ele falou até um caso dele mesmo próprio, que tinha problema de dor no quadril, igual eu tinha, e ele falou, Celso, faz esse exercício aqui de mobilidade que vai melhorar. E aí eu, mais uma vez, não acreditei, né? Falei, não é possível, né? Só fazer esse exercício vai melhorar. Não vai, acredito que vai. E aí, passou, depois que ele falou aquilo pra mim, fui dormir pensando. Eu falei, vou fazer. E aí, no outro dia, levantei cedinho, fiz os exercícios, 3 exercícios básicos. E aí, fui fazer a caminhada primeiro, não senti dor. Opa. E aí, durante a semana, fiz uma meta para mim de fazer atividade aeróbica comecei com 2 vezes na semana. E aí, sempre antes de sair, fazia aquele exercício de mobilidade de quadril. Parou. Até hoje não tem mais. Já é o 4º mês seguido que a dor sumiu. Então, às vezes, coisas simples, né, que a gente não dá atenção, traz um resultado imenso, né, pra gente. Exatamente, e por isso é importante aí do Pilates, né? Que como você falou, as pessoas estão recorrendo, né? Mesmo quem faz outra atividade física, e quanto é importante. Fora de melhorar, né, a musculatura, melhorar dores e ainda ganhar massa muscular, né? Porque eu ganhei, ganhei coxa, bumbum, então além tem a meditação, né? Porque tem também alguns exercícios do yoga. Então tem essa questão de acalmar, né? Aquela pessoa que é muito ansiosa, né? Tá estressada. Então, assim, tem essa questão também do relaxamento, meditação.
Então é todo um conjunto, né? Eu sou muito suspeita de falar porque eu amo Pilates, né? Mas é isso que eu quero deixar também para as pessoas, né? Essa questão da importância, né? Da atividade física, né? Porque como eu me destaquei muito nessa questão do emagrecimento, né? As pessoas vinham me procurar, então eu sempre falava, olha, o chá é a porta de entrada para o emagrecimento. Você tem que fazer atividade física, você tem que fazer educação alimentar. E dava dica para as pessoas. E as pessoas seguiam, né? Muitas dessas pessoas vieram do YouTube para o Instagram. Então, assim, eu me sinto nesse dever de estar auxiliando as pessoas, porque às vezes ela se frustra, né? Porque ela vai, toma um chá, começa a fazer caminhada, tal, só que aí depois ela para. Né? Então tem que ter essa mudança da mentalidade mesmo, né? Ela tem que saber e buscar isso. E se ela não conseguir, se ela fez uma dieta ou reeducação alimentar, fez uma atividade física, mas ao mesmo tempo ali ela parou no meio do caminho, né? Como você mesmo já falou. Então, o que está acontecendo? É alguma coisa com mentalidade, alguma coisa com crenças, alguma coisa lá com emoção. E aí ela tem que procurar também outros profissionais para ajudar, né? Um coach ou até um hipnoterapeuta, né? Como eu já comentei com você, o meu marido ele é hipnoterapeuta. E o hipnoterapeuta, ele trata as emoções, né? Porque tem algumas pessoas que ela não consegue emagrecer por questões lá atrás, nas emoções, né? Coisa lá da infância. Então tem que resgatar, buscar, saber onde que é essa causa e solucionar. Juntamente depois, né, com profissionais, coach, com personal, para estar realmente, né, dando esse suporte para que a pessoa realmente ela chega no resultado, né? Tratando todas essas emoções, mentalidade, disciplina, comportamento para chegar no resultado. Então, é isso que as pessoas têm que avaliar, né? Para saber realmente aonde que ela está precisando, né, de profissional e em busca, né? Porque sozinho a gente não vai a lugar nenhum, a gente precisa de pessoas para auxiliar. Por isso que tem aí vários profissionais, né, Celso? No mercado aí para auxiliar as pessoas mesmo, para elas que chegam ao objetivo realmente, não se frustrem, né? Sim. Hoje eu também ministro palestras e quando me convidam para fazer palestras sobre atividade física, a importância da atividade física, eu já inicio primeiramente falando dessa questão emocional. E aí quando eu comecei a falar dessa questão emocional, primeiramente, as pessoas começaram a entender o porquê e o para que elas precisam praticar atividade física. Então, quando a gente está com o nosso emocional abalado, a gente não consegue fazer nada, né? Tenho certeza que muitas pessoas aqui prestam atenção quando você está meio abatido, meio triste, não dá vontade de você fazer nada, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é tratar essa questão emocional, né? Hoje em dia, eu até falo para as pessoas, às vezes se tem até uma coisa mais profunda, uma depressão, alguma coisa, procure saber, né, o porquê da depressão, o que é isso, e assim, a primeira coisa, assumir. De repente, falar, eu estou com essa dificuldade, tenho essa limitação, e a partir disso falar como é que eu vou lidar com isso. E aí começar a buscar conhecimento. Vai ler um livro, vai buscar informações. Hoje essa questão dos profissionais, né, de coaching consegue te direcionar melhor caminhos e fazer você tirar aquele seu real potencial de dentro de você. Então, sempre nas palestras eu falo da questão emocional, a questão das crenças, né, como foi falado bastante aqui. E aí as pessoas começam a ter um despertar. Começam a despertar para coisas que elas enxergam nela mesma, as atitudes, as ações do dia a dia dela. E a partir daí elas começam, daí eu vou entrar na questão da importância da atividade física. Então, quando as pessoas veem que a atividade física pode ser uma ferramenta para ela se libertar de algumas coisas, aí elas começam a praticar. Aí vem pergunta, qual que é a melhor atividade física? Quantas vezes preciso fazer na semana? Como foi falado aqui também, a melhor atividade é aquela que você consiga fazer. Quando as pessoas em palestra perguntam para mim, falo, o que você gosta de fazer? Você gosta de dançar? Você gosta de caminhar com seu cachorro? Você gosta de ir no parque com a família? Então começa por aí, vai andar, vai caminhar, vai dançar, convida o marido ali para dançar um pouquinho em casa, e assim começa.
se movimentar, né? Esse é o ideal. E aí depois vai procurando algumas coisas mais específicas. Começa por uma coisa mais calma, se é isso que você gosta. Se é uma coisa mais dinâmica, às vezes artes marciais também é uma excelente atividade para você iniciar. E aí depois vai intercalando. Quando eu falo da musculação em si, por ser completas, principalmente as mulheres que têm mais casos de osteoporose, osteopenia, são esses exercícios de resistência que vai trazer maiores benefícios, né? E então, por isso que eu sempre indico a musculação. Mas quando não pode, de repente, estar indo fazer a musculação, hoje a gente consegue fazer exercícios resistidos em casa. E estamos em pandemia, sim, é onde você vai, de repente, procurar um profissional para te auxiliar. Hoje a gente está fazendo um trabalho online, porque é o meio que a gente consegue, né, atender as pessoas. Então, quando a pessoa consegue saber o para que ela precisa fazer atividade física, aí começa a ficar mais fácil. Então, ela pensa, para que eu preciso fazer? Daí vai ver os exames, está com o triglicérides alto, está com a diabetes ali alta também, a pressão alta, N motivos, né? Aquela gordurinha localizada. Então, já consegue, fala, não, preciso fazer atividade física por causa disso. Então, já consegue colocar já um porquê ou para que precisa fazer atividade física. E aí inicia com alguma coisa básica e depois vai intercalando. As pessoas perguntam, quantas vezes preciso fazer na semana?